Olá, eu sou o professor Ivo do curso Instalador e Reparador de Redes de Computadores e na disciplina de Conceitos Básicos de Redes, eu vou falar um pouco sobre o endereçamento IP segundo o capítulo 7 do material preparatório para a certificação de redes da Cisco, o CCNA, que é fornecido aí através da parceria da Cisco com o IFTO. Então, no capítulo 7 do CCNA Routing Switch é apresentado o endereçamento IP. Neste capítulo será abordada a seção 7.1, endereçamento de rede IPv4, na seção 7.2, endereçamento de rede IPv6 e na seção 7.3, verificação de conectividade. Neste vídeo vamos abordar apenas a seção 7.1, que é endereçamento de rede IPv4, para que os vídeos fiquem menores. Bom, os sistemas numéricos binários, eles consistem aí em números 0 e 1, também chamado de bit. Esses bits são utilizados no endereçamento IPv4, que são expressos aí em 32 bits dividido em 4 octetos de 8 bits. Assim como é apresentado nessa imagem, os computadores trabalham nesse formato. Então, o computador compreende o endereço IPv4 nesses formatos que são apresentados aqui, binário. Mas para facilitar a compreensão e memorização humana, os endereços IPv4 também são expressos em notação decimal, com pontos. Os valores decimais eles vão variar aí de 0 a 255. Então, como a gente pode ver aqui, 209, 165, 200, 225. Bom, na tabela temos a notação posicional decimal, onde a primeira linha identifica a base numérica ou a raiz decimal, que é 10 nesse caso aqui, né? Mas pode ser binário, apresentado com o valor 2 aqui, portanto a raiz será 2. Na linha 2 será considerada a posição do número começado com 0. Então, a posição do número vai variar com o tamanho do número que eu quero utilizar. Então, aqui a gente quer 4, então de 0 vamos até 3 aqui, da direita para a esquerda. Esses valores da posição, ele também representa lá na quarta linha, ele é utilizado aí como valor exponencial, que será usado para calcular o valor da posição, tá? Na linha 3, a gente calcula o valor posicional pegando a raiz e elevando ao valor do exponencial. Então, 10 elevado a 3, 10 elevado a 2, 10 elevado a 1, 10 elevado a 0. E aí a gente tem um valor posicional, unidade, dezena, centena e milhar, né? Bom, nessa outra imagem, logo abaixo, podemos aplicar a notação posicional que gera o valor 1234 em decimal. Para isso, basta pegar o valor da posição e multiplicar pelo número decimal desejado, que é o resultado do cálculo que deverá ser acumulado e depois adicionado, gerando aí o valor novamente. Então, 1, 2, 3 e 4 como o valor binário, o valor decimal, desculpa. E aí a gente multiplica 1 vezes 1000, 1000, 2 vezes 100, 200, 10 vezes 3, 300 e 1 vezes 4, que é 4. Bom, nesse slide temos a mesma tabela de notação posicional, só que agora a gente vai usar ela para realizar cálculo binário. Então a raiz aqui, que era 10, agora vai ser usado como valor 2. Portanto, a raiz será quadrática, né? A segunda linha, ela considera a posição do número começando com 0. Então, a gente tem eu quero usar 8 bits, quero saber a posição de 8 bits, então eu vou começar de 0 até 7. No cálculo, eu vou pegar o valor raiz e elevar o número da posição. Então, 2 elevado a 7, 2 elevado a 6, 2 elevado a 5 e assim por diante. E aí a gente faz esse cálculo. 2 elevado a 7 vai dar 128, 2 elevado a 6 vai dar 64, 2 elevado a 5, 32, 2 elevado a 4, 16, 2 elevado a 3, 8, 2 elevado a 2, que é o quadrado, 4, 2 elevado a 1, 2,
2 elevado a zero é 1. Então, sempre a gente vai observar aqui, qualquer número elevado a zero, ele vai dar 1, né? Então, bom, uma vez que eu tenho agora a tabela de posição, eu tenho que a posição zero vale 1, posição 1 vale 2, assim por diante. Agora a gente vai calcular qual que é o valor do binário 11000000. Então, esse valor aqui, qual o valor desse binário em decimal? Então, a gente vai colocar o valor posicional de todos os elementos. Uma vez colocado o valor posicional de cada elemento, a gente vai colocar o valor binário e vai multiplicar o valor posicional com o valor binário. Então, 128 vezes 1 igual a 128. 64 vezes 1, 64. 32 vezes 0, 0. 16 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. Aí, basta agora somar para identificar qual o valor em decimal. 128 mais 64, 192, mais 0, 192, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, vai dar o valor de 192. Quando a gente quer converter de decimal para binário, de um valor binário para decimal, a gente usa a tabela posicional. Agora, quando eu tenho o valor decimal e quero transformar para binário, a gente vai usar essa tabela posicional, que tem lá o valor variando de 128 até o 1, que a gente implementou no slide anterior. Desculpa. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor que a gente deseja converter em decimal e fazer uma verificação. O valor em decimal, ele é maior ou igual à posição 128? Se ele não for maior ou igual a 128, a gente vai colocar 0 aqui nessa posição. Se ele for maior ou igual a 128, a gente vai colocar o 1 e vai subtrair 128 desse valor total. Em seguida, nós vamos pegar o resto da subtração do valor menos 128, ou se ele foi menor ou igual, e a gente colocou 0 aqui, eu vou pegar aquele valor e questionar. Esse valor que eu tenho é menor ou igual a 64? Se ele for maior ou igual a 64, vou colocar 1, subtrair 64 desse valor. Se ele não for maior ou igual a 64, eu vou colocar 0 aqui e eu vou comparar com o 32 até chegar a comparar com 1. E aí sempre colocando 1 para caso ele seja maior ou igual, e colocando 0 para caso ele não seja maior ou igual do que o valor da posição. Bom, então o processo vai ser repetido até que todos os valores posicionais tenham sido inseridos. Bom, aqui a gente tem um exemplo, né? Então vamos resolver esse exemplo aí da imagem, pelo menos duas casas aí. Temos o valor 192, 168, 10, 11. Eu quero saber qual que é o valor 192 em binário. Então, o que a gente vai fazer? A primeira pergunta que a gente vai fazer é: 192 é maior ou igual que 128? Sim. Então, se ele é maior ou igual, eu coloco 1 aqui. Subtraio 192 menos 128, então subtraio 128 do 192, vai sobrar 64, aí eu comparo, 64 é maior ou igual a 64? Sim, novamente, então seto o valor 1 aqui e subtraio 64 menos 64. Logo, o resto dessa subtração vai dar 0 e eu pergunto, 0 é maior ou igual a 32? Não. Se é não, minha resposta, coloco 0. 0 é maior ou igual a 16?
Não, coloco zero. Zero é maior ou igual a 8? Não, então coloco zero. Zero é maior ou igual a 4? Não, então coloco zero. Zero é maior ou igual a 2? Não, coloco zero novamente. Zero é maior ou igual a um? Não, coloco zero novamente. Então, 192, que é um decimal, em binário ele é 11000000. Para não delongar muito esse vídeo, eu vou fazer mais um exemplo aqui, que é desse valor 11, tá? Então vamos começar a fazer esse cálculo aqui do valor 11. Tem um 11 decimal. Qual é esse valor de 11 em binário? Primeira comparação que eu faço, 11 é maior ou igual do que 128? Não. Se 11 não é maior ou igual a 128, eu coloco zero. Vou para o próximo. Em seguida, eu comparo. 11 é maior ou igual do que 64? Não. Coloco zero novamente. 11 é maior ou igual do que 32? Não. Coloco zero novamente. 11 é maior ou igual a 16? Não. Coloco zero novamente. 11 é maior ou igual a 8? É maior. Então, eu pego 11 menos 8 e vou gerar um resto. Então, ao subtrair 11 menos 8, eu vou ter o resto 3. Tá? E eu vou setar aqui no binário 1. Então, vem para cá. 3 é maior ou igual do que a 4? Não. Então, eu coloco 0. 3 é maior ou igual a 2? Sim, ele é maior. Então, seto 1 aqui e subtraio 2 de 3. Então, 3 menos 2 vai dar 1. 1 é maior ou igual a 1? Sim, é igual. Então, pego 1 menos 1 dá 0 e eu seto o valor 1 aqui na casa desse valor posicional 1. Então, vai ficar o binário, 11 equivale em binário 000011011. Bom, o endereço IPv4 ele é hierárquico. Ele é composto de uma parte de rede e uma parte de host. Então, tem um conjunto que define que ele é a rede dele e uma parte que define qual computador é ele dentro dessa rede. Todos os dispositivos na mesma rede terão parte idêntica na parte de rede. A máscara de subrede ela vai ajudar os dispositivos a identificar a parte da rede e a parte do host. Então, a máscara, onde tiver setado como 1 aqui, vai ser rede. Onde tiver setado como 0, vai ser host. Bom, 3 endereços IPv4 eles devem ser configurados em um host para ele ser utilizado na rede, né? Se eu não tiver um servidor DHCP. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. O endereço IPv4 é exclusivo do host, é essencial, que é o IP address, ou endereço IP. Aqui nesse caso, 192.168.10.10. É necessário uma máscara de subrede que identifica a parte de rede e a parte de host de um endereço IPv4. Então, é uma máscara de classe C que a gente utiliza muito em redes privadas, 255, 255, 255.0. Então, essa parte identifica a rede e essa parte identifica o host. E também a gente precisa do gateway padrão, que é o endereço da interface do seu roteador local, né? Que é o gateway default aqui, default gateway, né? Que geralmente vai ser um endereço IP do seu modem DSL ou da sua saída de rede se você tiver na tua casa. Então, 192.168.10, aqui no caso, ponto 1. Bom, observe aí que o endereço IPv4 ele é comparado com a máscara de subrede bit a bit, da esquerda para a direita. Então, um número 1 na máscara de subrede indica que o bit correspondente do endereçamento IPv4 é um bit de rede. Então, a gente tem aqui essa variação. Temos aqui o valor,
esse valor 192, 16810 em binário, e temos esse valor aqui também decimal em binário. Aonde tiver 1 na máscara de subrede, quer dizer que é a parte que está identificando a rede. Então, a rede que eu estou aqui, vou utilizar é 192, 16810. Agora, qual o computador dentro dessa rede, que é o meu, ele é o computador, o host 10, tá? Bom, um AND lógico é uma das 3 operações binárias básicas utilizadas na lógica digital. Ele é usado aí para determinar o endereço de rede. A lógica AND de 2 bits produz aí o resultado a seguir, né? 1 e 1 vai dar 1, 0 e 1 dá 0, 0 e 0 dá 0 e 1 e 0 dá 0, tá? Essa tabela aí apresenta um método abreviado de expressar a máscara de subrede. Ele equivale ao número de bits na máscara de subrede definida como 1. É escrito em notação de barra, então barra seguido pelo número de bits da rede. Então, logo, 255000 é a mesma coisa que 1 e o resto tudo zero, né? E barra 8. Então, esses 3 elementos são a mesma coisa, só uma forma diferente de representar. Bom, com base no endereço IPv4, temos alguns tipos de endereço na rede, né? Então, temos aí na rede 192.168.10.0/24, a gente vai ter um endereço de rede. Então, quando a parte do host é toda preenchida com zeros, eu tenho um endereço de rede. Então, o IP 192.168.10.0 ele não pode ser utilizado, pois ele identifica a rede. Temos o primeiro endereço de host válido, que é a parte do host onde todos os bits são 0 e termina com 1. Então, o 00000001 identifica aí o primeiro endereço do host. Temos como último endereço de host um endereço aí que parte que todos os valores têm um valor setado 1, então todos os seus bits setados com 1, menos o último que é 0. Então, todos os endereços aí nesse intervalo do primeiro endereço até esse, o último, eles podem ser utilizados. E vai dar 254 endereços nesse caso. Então, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, até 254. O último endereço que temos, ele é o endereço de broadcast. Então, ele está na porção de host, todos os bits setados como 1. Então, quando todos os bits estiverem setados como 1, quer dizer que ele é um endereço de broadcast na rede. Tá? E todas as máquinas vão receber a mensagem que foi enviada para esse endereço, esse último, né? Então, 255 de final, né? Bom, em uma rede, alguns dispositivos como impressoras, servidores e dispositivos de rede, eles exigem aí um endereço IP fixo. Os hosts em uma rede pequena também pode ser configurado com um endereço estático, como a gente mostrou aí, e a gente pode seguir essa mesma ideia aqui de endereçamento IP. A maioria das redes também possui um protocolo chamado DHCP para atribuir um serviço, né, que utiliza o protocolo DHCP. Ele permite atribuir endereços IPv4 de forma dinâmica. Então, o servidor DHCP ele fornece o endereço IPv4, a máscara de subrede, o gateway padrão e outras informações para realizar a configuração de endereçamento dos computadores em uma rede. O DHCP ele aloca os endereços de host por um determinado período. Se o host é desligado ou retirado da rede, o endereço ele retorna aí para o pool, para a fila, para poder ser reutilizado novamente. No endereço
endereçamento IPv4, as comunicações elas podem ser unicast, comunicação de um para um, broadcast de um computador para todos, ou multicast de um para um grupo seleto de computadores. No unicast, use o endereço de destino do dispositivo como endereço de destino. No broadcast, a mensagem é enviada para todos os usuários na LAN. Então, quem estiver no domínio de broadcast daquele segmento de rede vai receber a mensagem. E o endereço IPv4 de destino só tem números 1 na parte onde é destinada a host. No multicast, os endereços variam aí de 224.0.0.0 até 239.255.255.255, que são reservados para permitir esse tipo de comunicação. Os protocolos de roteamento, eles usam a transmissão multicast para trocar informações de roteamento também. Os endereços IPv4 públicos e privados, a gente tem esses dois tipos, né, de endereços. Os endereços privados são roteáveis, os endereços privados eles não são roteáveis, né, diferentemente do público, que é aquele que a gente usa na internet. Bom, os privados eles foram apresentados em meados da década dos anos 90, devido aí à redução de endereço IPv4, eles são usados somente em redes internas e eles devem ser convertidos em IPv4 público para serem roteados. E são definidos aí pela RFC 1918, tá? Os blocos de endereços privados são 10.0.0/8, que vai de 10.0.0.0 até 10.255.255.255. E temos também o de classe B, que a gente fala, endereço privado de classe B, que é 172.16.00, que vai variar aí de 172.16.00 até 172.31.255.255. Então ele é /16, né? Temos também o de classe C, 192.168.00 até 192.168.255.255. Eles podem ser utilizados numa rede interna e eles são /24, ou seja, eles podem ter até 254 endereços para identificar um host, os hosts. Bom, outros endereços especiais do IPv4 são, né, os endereços de loopback 127.0.0.0/8, então ele é todo destinado para loopback, que são usados aí em um host para testar se a configuração do TCP IP está operacional. Temos o endereço de link local, que é 169.254.0.0, que é /16, então vai até 169.254.255.255. Comumente conhecido como endereço de IP privado automático, a pipa, né? Usada aí pelo Windows para configurar o cliente para si mesmo, se nenhum servidor DHCP estiver disponível na rede. Temos os endereços de testnet, que é 192.0.20/24, que vai de 192.0.2.0 a 192.0.2.255. Ele é utilizado aí para atividades de ensino e aprendizagem relacionados à rede de computadores. Em 1981, os endereços IPv4 da internet eram atribuídos como endereços classful, segundo a RFC 790. Os endereços de redes foram baseados em três classes. A classe A, que varia de 0.0.0.0 a 127.0.0.0. Foi projetado para comportar aí as redes extremamente grandes, com até 16 milhões de dispositivos de host. Temos os de classe B, que varia os endereços de 128.0.0.0
até 191.255.0.0, que é /16. Então foi projetado para comportar as necessidades das redes de tamanho moderado, né? Ou até mesmo grande, que ele comportava mais 65 mil endereços host. E tem um endereço de classe C, que variava de 192.0.0.0 a 253.255.255.0. Então, foi projetado para comportar aí cerca de 254 hosts ativos. Bom, o endereçamento Classful, ele desperdiçou endereços e esgotou a disponibilidade de endereço IPv4. Então, o endereçamento classless foi introduzido na década de 90. Então, o roteamento entre domínio classless permitiu aos provedores de serviço alocar endereço IPv4 em qualquer limite de bits do endereçamento, de forma aí que não apenas por endereço de classe A, B ou C, né, como era tratado anteriormente. Bom, as empresas a seguir, eles gerenciam e mantêm os endereços IPv4 e IPv6 para as várias regiões, né? A RIN, né, atende a América do Norte, a RIPE, a Europa, o Oriente Médio e a Ásia Central, a PNIC, as regiões da Ásia e Pacífico, a AFRINIC atende a África, a LANIC atende aí a América Latina e outras ilhas do Caribe. Bom, se você gostou do vídeo, curte ele aí e assista o próximo vídeo, que aborda a seção 7.2 do capítulo 7. Um grande abraço.